Tema de hoje: como ter uma mente espiritual. Como ter uma mente espiritual? É possível ter uma mente espiritual? É possível ter uma mente espiritual? Bom, nós vamos estudar sobre isso. É óbvio, como eu disse há pouco, quando você começa a falar sobre a mente espiritual, e vocês sabem, a mente humana é muito complexa. Nos dias de hoje, então, no século 21, cada vez mais difícil você falar. Antigamente as pessoas tinham um coração mais aberto para ouvir sobre o Evangelho, por exemplo. Antigamente as pessoas se convertiam rapidamente. Antigamente era mais fácil, e eu não sou saudosista, mas antigamente era mais fácil você falar de Jesus. A mente humana não era tão desenvolvida como hoje, não era tão capacitada como hoje. As pessoas elas tinham um tino espiritual mais desenvolvido do que hoje em dia. Hoje em dia a mente ela é muito humana, os pensamentos são muito humanos. Então, por causa da mente humana, a mente espiritual ela vive sufocada. Você vai à igreja, você recebe uma palavra de fé, você recebe uma palavra que edifica, que capacita, que dispõe o que Deus tem para acrescentar nas nossas vidas, mas infelizmente a maioria, como foi dito aqui quinta passada, e eu já falei várias vezes isso, entra por um ouvido, foi dito pelo pastor Gilberto, entra por um ouvido e sai pelo outro. É complicado hoje você falar de Jesus para as pessoas, porque as pessoas pensam muito. Como vimos semana passada, o apelo do mundo é tão grande hoje, que as pessoas pensam e repensam, e pensam de novo, e tipo assim, eu vou virar crente, e essa mania que se tem de falar de virar crente, eu já tenho a minha religião, eu não vou virar crente. Precisa perder essa mania de falar isso, virar crente, porque ninguém vira crente. Aliás, crente todo mundo é, inclusive o diabo e os demônios. A Bíblia diz isso. O diabo e os demônios, eles creem em Deus e temem, porque eles sabem a capacidade de Deus de realizar coisas e de julgar. E um dia haverá um grande julgamento. Então, nós que somos humanos, mas quando recebemos Jesus, recebemos uma mente espiritual. E porque eu recebo a mente espiritual, vamos voltar aqui no tempo. Você um dia recebeu Jesus, você reconheceu que era pecador, que o único que podia levar você para Deus é Jesus, então você o reconhece como Senhor e Salvador, pede perdão dos seus pecados, entrega a sua vida a Ele e depois você é batizado. No batismo, como nós tivemos domingo passado, e se Deus permitir, hoje à noite vamos ter de novo um outro batismo para a glória do Senhor. O batismo, ele mata o velho homem, naquela fração de segundos nasce da água e do Espírito uma nova vida. E essa nova vida, ela é espiritual. Essa nova vida tem olhos espirituais, boca espiritual, ouvidos espirituais e principalmente mente espiritual. Por isso que a Bíblia fala sobre a mente de Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Quando a gente tem a mente espiritual, a gente começa a pensar nas coisas que são do alto, de cima, do reino de Deus. A gente vive nesta terra, a gente se relaciona nesta terra, a gente trabalha, a gente tem a nossa vida, mas nada nesta terra prende mais a nossa vida, porque agora a nossa vida, ela é espiritual, e a gente tem que pensar nas coisas espirituais. O apóstolo Paulo, ele ensinou sobre isso. Já pregamos também, já estudamos sobre isso aqui, em Colossenses capítulo 3, acompanha aqui no telão, versículo 1 diz: portanto, vocês que já ressuscitaram com Cristo, amém?
Quem já foi batizado aqui já ressuscitou com Cristo? Vocês que já ressuscitaram com Cristo, o que diz o texto? Procurem as coisas que são do alto. Ué, por que eu vou procurar as coisas que são do alto? Porque Cristo está lá, está assentado à direita de Deus. Versículo 2, ele escreveu: mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Por que ele aconselhou isso? Porque quando você fica ligado, pensando nas coisas do mundo, terreno, você começa a se envolver, e você se envolve muito, isso te prende, e o apelo do mundo leva você para baixo. Ele diz: e por que vocês devem viver assim? Ele explica, versículo 3, pois vocês morreram, no batismo, morremos, nascemos de novo, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. O que falta para os cristãos entenderem hoje? Irmão, irmã, você que está em casa aí, nós não somos mais deste mundo. Aqui nós só estamos de passagem. Deus tem uma vida espiritual eterna reservada para nós. A questão é que as pessoas estão tão ligadas, a mente ela é tão humana, ligada nas coisas, que as pessoas não pensam mais nisso. Trocam essa vida espiritual, trocam o privilégio de servir a Deus pelas questões da vida. O apóstolo Pedro, ele ensinou sobre isso. Acompanha aqui no telão 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Ele disse assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma de vocês. Nós temos aquela luta constante diária, carne e espírito. A carne ligada no mundo, humana, tem os desejos do mundo. O espírito, quando ele é ligado em Deus, ele tem os desejos espirituais. Só que aquilo que você mais alimenta, e se você alimenta mais a sua carne, a sua mente humana, como é que eu alimento a minha mente humana? Quando você assiste muita novela, quando você assiste muito filme, quando você assiste muita notícia, quando você fica envolvido com os papos, com as fofocas atuais, você está alimentando a sua mente humana. Como é que eu alimento a minha mente espiritual? Quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você tem relacionamento com Deus diário. Então, eu vivo nessa luta constante diária, todo dia. Eu quero orar, mas aí vem um programa, vem alguém, vem alguma coisa que quer me tirar esse tempo. O apóstolo Paulo, ele ensinou sobre isso. Eu quero ler com vocês, você que trouxe a sua Bíblia, livro de Romanos, capítulo 6, vamos ler juntos. Você que está em casa, provavelmente deve aparecer para você aí, mas é bom você pegar a Bíblia, tirar a poeira e dar uma lida. É interessante, um adendo aqui, quando começou a pandemia, o número de pessoas que assistiam era muito grande. Aí no meio da pandemia começou a diminuir. Agora no final da pandemia o número está diminuindo cada vez mais. Cada vez mais existe um desinteresse de assistir os cultos pela internet. E se tivesse tudo bem, todos os lugares, os 2 cultos, como a gente tem liberados, a pessoa deveria estar aqui e dispor daquele tempo. 10 da manhã até meio-dia, 6 da tarde até as 8 da noite. Mas como eu não estou podendo ir à igreja, então eu vou ser parte da igreja na minha casa. Eu vou pegar esse horário e vou dedicar o culto ao Senhor na minha casa. Mas infelizmente isso não está acontecendo muito hoje. Uma pena. Mas vamos lá, Romanos capítulo 6, versículo 5. O apóstolo Paulo ensinou o seguinte: quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja, mente humana. Mas quem vive de acordo com o Espírito, Espírito E maiúsculo, Espírito de Deus, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja.
Aí ele explica, versículo 6, a mentalidade da carne é morta, guarde isso no teu coração. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Amém? Achamos aí? Está errado? Está errado, né? Então desculpa aí, eu vou ler para vocês aqui. Esquece, eu vou ler para vocês. Eu acho que até Romanos 8, se eu não me engano, eu não me lembro direito aqui. Eu puxei e peguei errado. É 8, né? Obrigado, gente. Me perdoem mais uma vez, vocês perdoam? Não vão jogar tomate, nem pedra, nem nada? Nem pichar maldição nenhuma? Obrigado. Romanos 8, versículo 5 de novo. Vamos lá. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Versículo 6, a mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Olha que interessante, a mentalidade da carne humana é morta, mas a mentalidade do Espírito, a mente espiritual é vida e paz. Versículo 7, Paulo diz assim, a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Por quê? Simples, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Versículo 8, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. É lógico que não, porque ele vai ficar dividido. Eu não sei se eu vou na igreja, se eu vou no baile, eu não sei se eu leio a Bíblia, se eu assisto a novela, ele fica dividido. Versículo 9, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Amém, irmãos? Amém? Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Só que tem uma vírgula, ele diz assim, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Versículo 10, ele ainda diz, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça, e Cristo nos justificou na cruz do Calvário. Versículo 11, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Espírito Santo, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Versículo 12, depois dessa explicação, ele diz assim, portanto, irmãos, nós estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Versículo 13, pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Presta atenção, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Por quê? 14 e último, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. O que Paulo está dizendo? Tem uma mente humana, tem uma mente espiritual. Se você viver conforme a mente humana, você vai viver na carne. Você nunca vai conseguir agradar a Deus, porque a carne não se submete à lei. O que ele quis dizer aqui? Existe uma lei. Escuta, você não pode mentir, você não pode adulterar, você não pode roubar, você não pode desejar as coisas dos outros, você tem que adorar somente a Deus. Mas a carne, o que ela faz? Não, eu tenho que roubar, eu tenho que mentir, eu tenho que enganar, eu tenho que adorar isso, aquilo, outro. Por isso que Paulo está explicando, e ele explica tão detalhadamente, que no final ele diz assim, se vocês têm o Espírito Santo, nosso Deus, dentro da tua vida, você vai ser guiado por Ele. O que é ser guiado pelo Espírito? Eu já expliquei aqui, vou falar de novo. Tem muita gente que acha que o Espírito Santo ele baixa, né? A pessoa está ali e ele recebe,
Aí ele fala em língua, ele rodopeia, sai daqui, corre, nada contra isso, quem faz isso, mas não funciona assim, porque depois parece que o Espírito sai, o Espírito Santo, e ele volta a fazer picaretagem. Tem crente que ele fala em línguas, mas quando ele passa perto da quitanda, da mercearia perto da casa, ele passa na outra esquina, porque se alguém vai falar, aquele crente é picareta, está devendo aqui, não paga. Mais cheio do Espírito é aquele que anda com a cabeça erguida, tem uma vida simples, mas não deve nada para ninguém a não ser o amor. Esse é cheio do Espírito, porque ele leva uma vida baseada no que o Espírito ministra no coração dele. O Espírito Santo, segundo a Bíblia, ele não vem assim, não, ele entra dentro do nosso coração. Quando nós recebemos Jesus como Salvador, quando nós somos batizados, nós recebemos uma vida espiritual, e ele começa a habitar dentro de nós. De que forma? Ele fala, escuta, não faz isso, escuta, não faz aquilo, escuta, toma cuidado com o que você está falando, toma cuidado com o que você está pensando, ai meu Deus, e esse negócio, cuidado. Ele fala, ele quer te ajudar. Ele inclusive intercede, segundo a Bíblia, junto a Deus, com gemidos inexprimíveis por causa de nós. E Paulo diz aqui que ter uma mente espiritual, uma vida espiritual, é uma questão de vida ou de morte. O apóstolo Paulo, em Romanos 8,6, que nós lemos aqui, ele diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Estava pesquisando sobre isso, achei algo importante na internet. Essa expressão eu até coloquei na chamada de ontem, a inclinação do Espírito, traduz uma frase do grego, como pneumatos ou pneumates, como mentalidade do Espírito. Quando Paulo está falando que a inclinação do Espírito, está querendo dizer o seguinte: a mentalidade do Espírito te leva para viver uma vida, e te leva para viver uma vida em paz. Não há uma palavra no português que coube tão certo como essa questão da expressão pirônema, que é mentalidade do Espírito. E essa questão de mentalidade do Espírito não é só ter uma mente espiritual, é ter uma atitude espiritual, é ter uma disposição mental tão boa, tão tratada, que ele não cai nas ciladas do maligno, que ele não cai no apelo do mundo. Ele tem uma atitude mental que o leva a entender o seguinte: espera um pouquinho, eu sou cidadão dos céus, mais cedo ou mais tarde eu vou partir dessa para uma melhor. Então eu não vou deixar que as coisas da vida aqui tirem a minha atenção de Deus. Eu não vou deixar, por exemplo, você que está em casa, de repente toca o celular, de repente você sente vontade de ir no banheiro, de beber água, alguém vem falar com você, você está assistindo o culto, isso interfere. Mas quando você tem uma atitude, você fala para a pessoa: espera um pouquinho que eu estou assistindo, agora é o meu momento com Deus, daqui a pouco eu te ligo, daqui a pouco a gente conversa. Por quê? Porque eu estou captando a palavra está entrando no meu coração, a palavra é viva e eficaz, segundo ela mesma, na vida daqueles que creem. Mas não, qualquer coisa hoje em dia tira a atenção das pessoas, até na igreja aqui, tem gente que está na igreja e está no celular. Por isso que é importante renovar a mente. E eu cito mais uma vez nessas 4 mensagens, hoje é a 4ª sobre mente, eu cito o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 12, acompanha aqui no telão, versículo 1, para lembrar: irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem, não tem esse molde do mundo, esse padrão que o mundo tem, essa mente humana não tem esse molde, ao contrário, transformem-se pela renovação da sua mente. E para que isso? Para que você seja capaz de experimentar. Meu irmão, eu não tenho que viver da bênção que o pastor Paulo conta, que o Marcelo, a Adriana, o Diego conta. Eu tenho que viver daquilo que acontece na minha vida. Eu tenho que ter experiência, eu tenho que comprovar
que Deus é bom e Ele está na minha vida. Eu glorifico a Deus pelos testemunhos dos irmãos, glória a Deus, mas eu também quero glorificar a Deus por aquilo que Ele faz na minha vida. E só quando eu tiver uma mente espiritual que eu vou começar a viver isso. Senão eu vou viver que nem muito crente, empurrando com a barriga. Por isso que nós falamos semana passada aqui, é preciso ter um filtro espiritual dentro da mente. Que quando você tem um filtro espiritual dentro da mente, você pode até ouvir testemunho dos irmãos, e pode até não ter acontecido nada ainda na tua vida, mas você permanece firme, você segue firme. Por quê? Porque você tem a atitude do Espírito, permanecer firme. Paulo, mais do que ninguém sabia disso. Aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, acompanha aqui no telão, ele escreveu 16, por isso não desanimamos. Pastor, mas eu confesso que eu estou desanimado, essa pandemia pegou a gente de calça curta. Irmão, pegou. E olha, vou te dar uma dica aqui, tá? Eu não sou transmissor de más notícias, mas daqui para frente a tendência é piorar. Como assim, pastor? Você vai ver, que o mundo está chegando no fim, a Bíblia tem que se cumprir. Ainda bem que o Espírito Santo, nosso Deus, está disponível. Ainda bem que o amor de Deus está como um rio na nossa frente, como disse o rei Davi. Ainda bem que a presença de Jesus está todo dia, toda hora conosco, e é por isso que a gente continua aqui lutando. Mas não é fácil. Por isso que Paulo falou, por isso a gente não desanima. E embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, a gente está se desgastando, o tempo está passando, o nosso corpo humano ele vai embora. Interiormente, lá dentro, nós estamos sendo renovados dia após dia. A minha vida espiritual está ali, ó. A minha vida humana, o corpo dói aqui, dói ali, depois dos 50 é a vida do côndor, né? Côndor aqui, côndor ali, côndor lá e tal. Mas e interiormente? Interiormente não. Dia após dia, eu vou me fortalecendo na presença do Senhor. A palavra do Senhor é viva e eficaz na minha vida. Aí ele diz assim, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Uma pausa aqui, quando eu leio isso aqui, irmãos, eu confesso que eu fico com vergonha. Que Paulo, quando escreveu isso aqui, o cara estava na prisão e ele já tinha sido chicoteado, apedrejado, desprezado, quase morreu por 3 ou 4 vezes. Ele estava vivendo um momento difícil da sua vida, esperando a morte chegar. Ele já sabia que ia morrer, só faltava a sentença. Aí ele escreve assim, gente, estes nossos leves e momentâneos sofrimentos, eu vou te falar, chega hoje, quando eu vejo algumas pessoas, nada contra, tá? Não estou aqui para criticar ninguém, mas eu vejo as pessoas, eu estou tão triste, eu estou passando uma tribulação. A pessoa não sabe nem o que é tribulação, porque tribulação vem de tríbulo. Tríbulo era um chicotinho que eles usavam antigamente, com um chicote, assim, uma madeira, um negócio, e tinha na ponta 3, 4 pedaços de osso, que eles pegavam e tribulavam mesmo, pá, pá, isso é tribulação. Agora hoje a pessoa perde emprego, estou tão triste, acho que eu vou desistir. Como assim? Você só perdeu o emprego. E se você perdeu o emprego aqui, uma porta se fecha aqui, o que acontece? Você baixa a cabeça ali e chora. O que diz a canção? Uma porta Deus abre aqui. Porque Deus tem sempre o que há de melhor para aqueles que o amam, segundo a sua palavra. Então Paulo diz assim, esses leves, esses momentâneos sofrimentos, eles estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, quando você tem esse entendimento, a gente não fixa os olhos naquilo que se vê.
A gente fixa os olhos no que não se vê. Por quê? Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Por isso que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículo 24 e 25, o seguinte: os que pertencem a Cristo Jesus, tem gente que pertence a Cristo Jesus aqui? Os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E o Espírito Santo habita na vida daqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. Pastor, o que está faltando? Está faltando você tomar uma atitude. Está faltando você entender o chamado de Deus para a tua vida. Para os que são jovens, vai até uma dica aqui. Salmo 119, 9. Diz assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Hoje em dia principalmente. Simples. Vivendo de acordo com a tua palavra. Você quer ser abençoado? Você quer ser feliz? Obedeça a palavra de Deus. E como eu posso ter uma vida espiritual, uma mente espiritual? Gente, entenda agora, mente espiritual fala de fé. Se você tem uma mente espiritual, você precisa começar a desenvolver fé dentro do teu coração. Se você não desenvolver fé, você vai ter apenas uma mente humana e uma vaga ideia dos céus. Então, nessa vaga ideia do céu, você vai falar: Deus é bom, Deus é legal, mas eu tenho isso aqui, mas eu tenho aquilo ali, mas eu tenho aquilo lá. Não, você tem que ter uma mente espiritual. O que é mente espiritual? Eu creio no impossível. Eu creio no impossível. A mente espiritual, meus irmãos, ela crê no que é impossível, no que é invisível. Quando a gente abre a Bíblia, pelo menos, eu vou citar 2 exemplos aqui, acompanhe aqui no telão, Lucas capítulo 5, um texto conhecidíssimo, só para citar. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Versículo 3, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ele ensinava ao povo. Versículo 4, tendo acabado de falar, ele fala assim para Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E disse para todos: lancem as redes para a pesca. Versículo 5, olha a mente humana. Simão responde: mestre, a gente se esforçou a noite toda e a gente não pegou nada. Mas nada, sabe o que é nada? Nada, a noite inteira e não pegar nada. E eu passei uma vez, já falei aqui, 4 ou 5 horas com uns amigos na plataforma lá em Mongaguá para pegar, e o cara falou para a gente assim: hoje a lua está assim, hoje você não pega nada, mas se vocês quiserem vamos lá. E fomos e não pegamos nada. Quem manja, manja. Ainda Pedro, vem aquele repente da mente espiritual: mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes, eu vou tomar uma atitude do Espírito, de fé. Eu vou mudar essa questão na minha vida. Eu não posso mais viver só com a mente humana. Eu tenho que ir além. Eu vou viver agora pela fé. O que aconteceu? Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Versículo 9, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago, João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Aí Jesus vai e disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E o texto diz que eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Isso aqui não é fácil para qualquer um fazer, não. Crer e largar tudo que prende para servir Jesus.
Quando você tem uma mente espiritual, você começa a acreditar em coisas sobrenaturais. Pedro acabou deixando tudo para servir ao Senhor, que deve ter dado um estalo na mente dele assim, ó. Espera um pouquinho. E é isso que eu quero que aconteça na tua mente hoje, esse estalo. Espera um pouquinho. Eu tenho um Jesus, Filho de Deus, vivo, poderoso, que falou para mim que ia estar comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele também disse que no mundo eu teria aflição, mas ele venceu o mundo. Poxa, se ele venceu o mundo e está comigo, ele vai me dar vitória. Amém? Sim ou não? Mas como a mente é muito humana, a pessoa ouve, ufa, é mesmo, legal, vou fazer, até chegar segunda-feira. Aí levanta na segunda-feira, ó vida, ó dor, eu tenho que pagar a conta hoje, não tem dinheiro, irmãos, viva pela fé. Vou te dar uma outra dica aqui, o pastor Gilberto citou aqui quinta-feira um texto, eu vou repetir esse texto rapidamente, 2 Reis capítulo 4, eu vou pegar uma parte que ele não usou aqui, eu vou usar nesse texto. Certo dia, a mulher de uns discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, ele era servo do Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eu estou agora entre a cruz e a espada, eu não tenho dinheiro para pagar, e eu tenho 2 filhos, mas eu não quero dispor dos meus 2 filhos, o que eu faço, já que o meu marido era servo de Deus? Eliseu perguntou-lhe: como eu posso te ajudar? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam 6. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou. Aí ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vai, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Essa história aqui, vamos trazer para hoje. Você está aqui hoje, aí Deus aqui através da minha vida está te trazendo uma palavra dizendo o seguinte: escuta, você precisa ter uma mente espiritual, você precisa começar a mudar a história da tua vida. Você não pode viver mais nessa mesmice de sempre, você não pode viver mais limitado ao medo, você não pode viver mais limitado às circunstâncias, você tem que ir além. Como? Vou te dar uma dica. Aí o profeta Eliseu, ele chega e fala assim: vai para a tua casa, você só tem um pouquinho de azeite, então vai para a tua casa e fala para os teus filhos arrumar tudo quanto é vasilha. Aí você pega aquele pouquinho que tem nessa aqui e você vai enchendo as outras. Tá bom? A mente humana, o que a mente humana faz? Eu só tenho um pouquinho, aí eu vou pegar um monte de vasilha e vou despejar, mas aquele pouquinho não vai encher. Você está de brincadeira, né? Mas quando a pessoa tem uma mente espiritual, quando ela permite que o Espírito Santo entre e comece a agir, quando ela crê no poder do nome de Jesus, você falou, servo de Deus, tá bom, eu não vou nem duvidar, eu não quero nem saber como Deus vai fazer, mas você está falando, eu vou lá. O Pedro falou: olha, a gente pescou a noite toda, não pegamos nada, mas como é o Senhor que está falando, vamos lá. E essa mulher, eu fico imaginando, irmãos, ela em casa, aquele pouquinho, encheu uma vasilha: filho, traz outra, está acabando as vasilhas, e agora? Corre nos vizinhos, pega os vizinhos, enchendo, e agora tem mais, não acabou, aí para de pingar. Por quê? Porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas quando a gente vive com a mente humana, e eu vou citar o inverso aqui, a mente de Marta e Maria,
Quando o Lázaro morreu, João 11:21, acompanha aqui no telão. Quando Jesus chegou, disse Marta a ele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela tinha fé, mas ela tinha fé assim, só se Jesus estivesse ali. Versículo 22. Ela, num repente de mente espiritual, ela fala assim: mas eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Tipo assim, se o senhor falar para Deus dar a vida do meu irmão de volta, Deus vai dar. Aí Jesus deve ter animado, né? Pô, que palavra! Jesus disse assim: o seu irmão vai ressuscitar. Aí ela, com aquela mente humana, ela respondeu: eu sei, no dia, ele vai ressuscitar na ressurreição, lá naquele último dia, que o senhor já falou, o senhor já pregou, que tal, né? O senhor vai voltar para buscar a igreja, quem morrer vai se encontrar, depois os que ficarem vivos vai todo mundo se encontrar, ele vai voltar, mente humana. Aí Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tem alguém que vive e crê em Cristo Jesus? Então eu e você não vamos morrer eternamente. Aí Jesus olha para ela e fala assim: você crê nisso? Aí ela responde: sim, eu creio. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Aí no versículo 32, pulando agora, quando Jesus está chegando no lugar, vem Maria: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus olha toda aquela situação, diz que ele chegou até a chorar. E eu entendo, quando eu leio esse texto, que Jesus chorou assim: mas não é possível, não é possível. É a mesma vontade que eu tenho, às vezes, quando eu prego aqui e acabo o culto, e durante a semana eu vejo as pessoas assim, do mesmo jeito, a vontade de chorar. Porque Jesus falou assim: escuta, eu já te falei, eu sou a ressurreição, a vida, eu estou com você para o século 21, Mateus 28:20, Jesus falou: eu estou com você todo dia até a consumação dos séculos, o meu Espírito habita na tua vida, eu te fortaleço, eu te capacito, eu abro portas, eu te sustento. Mas a mente humana é incrível, e cansa às vezes de você ficar falando. Aqui na igreja mesmo eu não vou falar que eu estou cansado, mas às vezes cansa. Porque você prega, 1 ano, 2 anos, vai fazer 18 ou 19, né? Já fez 18 que eu estou aqui à frente da igreja pregando. E eu vejo que algumas pessoas mudaram, para a glória do Senhor. Mas eu vejo que muita gente continua do mesmo jeito. Esse negócio de pecado, esse negócio de isso aí... Não é para mim, isso aí é papo furado, pastor. A Bíblia, se você estudar, ela não é bem isso que está escrito ali, porque hoje em dia o que mais tem é mente humana falando isso. Não é bem isso que está escrito ali. Isso só foi uma figura de linguagem, né? Inclusive hoje em dia, como eu falei semana passada, tem até pregadores dizendo o seguinte: a Bíblia precisa ser atualizada, porque hoje no contexto do século 21, hoje em dia, o pecado está aí, né? O pecado está aí, então a gente tem que entender o pecado, homem com homem, mulher com mulher, o cara casou 4, 5 vezes e tal, a gente tem que entender, tem que atualizar a igreja para esse século. Espera um pouquinho, isso aí continua sendo pecado, homem com homem, mulher com mulher. Mas hoje em dia você tem que... E na verdade a gente não tem que nada. A única coisa que a gente tem que é receber Jesus como Senhor e Salvador. É negar-se a si mesmo. É tomar a cruz e seguir Jesus. E olha, meu irmão, eu estou falando aqui para você ser o... Estou terminando, não estou falando para você ser o bam da fé.
eu sou o cara, tá, eu tenho fé. Como tem uns pregadores aí também que é assim, tá, eu faço e acontece, tá, o cara falou mal de mim, vou pichar a maldição dele, eu sou servo do Deus, onde você está, amaldiçoado, desgraçado. Aí quando eu leio a Bíblia, eu vejo Jesus, que os discípulos quiseram fazer isso, né? Chegaram numa cidade e aí o povo lá não recebeu. Aí os discípulos, alguns deles falaram assim, quer que a gente faça que nem Elias? Vamos mandar chover fogo para queimar todo mundo. Aí Jesus falou assim, vocês não entendem o Espírito. Vocês não entendem de que Espírito nós somos. O Filho do Homem não veio para julgar. O Filho do Homem veio salvar, veio libertar. Então viva de acordo com a medida da tua fé. E se a tua fé é pouca, como os discípulos certa vez falaram assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Eu não sei se você já orou assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, que o teu Espírito me encha, traga uma unção nova. Porque a gente só sabe ajoelhar e falar, Deus, eu estou precisando disso, Deus, eu estou precisando daquilo, Deus, Deus, tá bom, tal. Aí você perde o emprego, você fala, Deus, eu vou fazer uma campanha, eu vou orar, e tal. Aí Deus abre uma porta, aí você fala, agora tá bom, graças a Deus. Tá bom, vamos orar? Não precisa mais, porque agora eu estou trabalhando, né? Eu estou em saúde, então tá bom. Quando você tem fé, quando você tem uma mente espiritual, repito o que eu falei no começo, você não deixa que as coisas do mundo, as circunstâncias, moldem a sua vida. Por quê? Porque eu sou cidadão dos céus. E o reino dos céus é um reino de glória, de poder, de honra, de bênção, de prazer, de alegria eterna. Então o que eu faço? Dia de manhã, acordo de manhã, eu oro, Deus, obrigado por mais um dia. E a conta que eu tenho para pagar hoje, eu não sei como eu vou pagar, mas eu sei que eu tenho um Deus que vai suprir. Porque o Senhor falou um dia para aquela mulher, para ela encher, e ela encheu, e ela acreditou. Eu quero acreditar na tua palavra assim, meu Deus. O Senhor falou para Pedro, e Pedro falou assim, baseado na tua palavra. Então, ora assim, Senhor, baseado na tua palavra, eu declaro a tua bênção na minha vida, na vida da minha família. Que a tua palavra, quando você conhece, você cita a palavra. Que é uma dica, leia Provérbios. Está cheio de textos maravilhosos para você guardar, gravar. Um deles diz assim, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor alguma. Provérbios, assim como Davi escreveu em Salmos, ele diz assim, presente os teus projetos diante de Deus, que Ele vai te abençoar. O problema é que a gente está na igreja com essa áurea espiritual, atitude espiritual, porque Deus está aqui. É por isso, pastor, é por isso que eu sinto a presença de Deus na igreja, é tão gostoso, mas quando eu chego em casa, Deus continua contigo, o Espírito Santo continua habitando em você, você faz o ambiente. Amém? Em Romanos capítulo 12, versículo 3, o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Roma assim, por isso, pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Que medida da fé é essa? Eu já falei aqui, meus irmãos, podem falar o que quiser. Já tentaram me convencer no passado e no presente que Jesus não é Deus, que Deus não abençoa, que Deus tem os seus queridinhos, que esse negócio de permanecer fiel é bobagem. Me falaram muito disso. E como os filhos de Asaf escreveram no Salmo 73, eu também olhei e falei assim, caramba, é verdade. Até o dia que eu entrei na presença de Deus. Eles disseram assim, o dia que eu entrei no átrio do Senhor,
Eu vi que o ímpio, ele passa, mas aquele que serve a Deus permanece para sempre. Creia na palavra de Deus, meu irmão, e prossiga. Último texto aqui em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Deus disse através de Moisés para o povo: e agora, a Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que ame e o sirva, ou que ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Mas a mente humana é muito complexa. E às vezes que eu vou no átrio de quarta-feira, a gente prega uma palavra, eu vejo isso na expressão do pastor Bob. Mas ele está lá, lutando. E ele sempre fala, quando a gente está junto, ele fala: Deus chamou a gente para fazer, né? Vamos fazer, vamos fazer. Como aqui, a igreja está aberta, os cultos estão aí, a palavra está sendo pregada. Eu sei que é frustrante para os pregadores, como para mim, já disse há pouco, você pregar algo e a pessoa durante a semana fazer o oposto. É frustrante, mas ninguém nunca vai poder chegar diante de Deus e falar assim: Deus, ninguém me ensinou a palavra, eu não conheci, eu não tive oportunidade. Não, porque todos têm oportunidade de conhecer. Jesus morreu por todos, o evangelho foi pregado, está sendo pregado para todos. Agora, claramente humana, fala assim: não, eu não quero ser crente, porque eu não quero ter outra religião, não, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso ir na igreja, não, eu não preciso dar dízimo. Você também não precisa mesmo, você não precisa dar dízimo, você não precisa ir na igreja, você não precisa nada. Tudo que você faz achando que eu tenho que, não dá certo. Agora, quando você faz como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos assistir o jogo do Brasil. Amém? Alegrei-me quando me disseram. Foi para você vir, para ficar aqui com peso. Caramba, está demorando, né? O pastor hoje está falando muito. Não. É melhor você nem vir, não, você vai perder seu tempo. Agora, quando você vem com o coração aberto, quando você ouve a palavra e vive pela fé, mente espiritual, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida nesses próximos 6 meses, que a gente ainda tem 6 meses de 2021. Mas é preciso mudar a atitude dentro da tua mente. A mente humana das pessoas hoje está sendo bombardeada. Falamos aqui semana passada o que tem de gente em depressão, o que tem de gente com ansiedade. E isso foi cantado, essa bola foi cantada 7, 8, 10 anos atrás, pelos psicólogos estudiosos. Século 21, a partir de 2020, 19, 20, 21, o que vai ter de a doença da época, porque a doença até do ano passado era câncer, mas a doença a partir de 2020, eles disseram que seria depressão e ansiedade. E hoje o que mais tem de gente com ansiedade e depressão, você pode pesquisar por aí. Mas quando você tem uma mente espiritual, a depressão bate na porta, quer te levar para baixo, mas você olha para Jesus, autor e consumador da sua fé. Mas e aí, quando a depressão... Espera um pouquinho, respira. Como diz o Paulinho de vez em quando, respira. Respira. Espera um pouquinho, mente. O Espírito Santo habita em mim. Ei, acorda. Você vai deixar agora que as coisas do mundo influenciem a tua vida? Não. Eu vou deixar que a palavra de Deus influencie a minha vida. Eu vou ter uma atitude do Espírito. Escuta, mas e a ansiedade? Ai meu Deus, como é que vai ser amanhã? Ai meu Deus, será que eu vou para consumar? Ai meu Deus, será que eu vou comer amanhã? Será? Ai meu Deus, ai Jesus. Não, amanhã
deixa para amanhã, curta hoje. Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. Alegre-se, regozije-se hoje. Mas e amanhã? Não sei, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Mas hoje eu vou continuar firme. Por quê? Porque a minha mente é espiritual. Ela é complexa, mas eu estou deixando o Espírito agir. Eu estou mudando atitudes. E é você que toma essa atitude. A mente é sua. O livre-arbítrio é seu. O apelo do mundo bate na tua porta. E cabe a você, como Deus falou para Caim, dominar o pecado. Cabe a você rejeitar. E se você fizer isso hoje, você não pode ver frutos talvez amanhã, mas você vai ver lá na frente o que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Crê nessa palavra? Deu para entender como é que é a mente humana? Vamos orar? Vamos ficar em pé.